Olá, caro irmão em Cristo Jesus, diácono da Igreja de Cristo, amigo, com liberdade e disposição e vontade, quero convidá-lo para fazer um caminho comigo, um caminho com o Cristo, o caminho da cruz, para poder trabalhar com você e partilhar, me alegro com isto, o tema da exaltação da Santa Cruz. Eu sou o diácono Délcio Caligares Gomes da Costa, nascido em Rio Claro, São Paulo, morando aqui ainda, e até a minha diocese, a 35 quilômetros, que é a diocese de Piracicaba. Eu fui presidente do Regional Sul 1 por um período, e também por um período de 2007 a 2011, presidente da CND, da Comissão Nacional dos Diáconos. Eu queria falar um pouco de mim, a questão da cruz, quando muitas pessoas comentando comigo, conversando assim, mas como é que vocês exaltam a cruz, honram a cruz, adoram a cruz? É uma imagem horrível, um símbolo horrível. Ali está um mestre, está o Filho de Deus, crucificado, espinhos na cabeça, chagas, jorrando sangue. Sim, é uma imagem horrível. Mas eu não tenho problemas com essa imagem, com esse símbolo na minha frente. Pelo contrário, venero, adoro, amo e abraço, quero abraçar. Carregar a cruz é o convite de Jesus, vem atrás de mim. Não basta carregar a cruz, é preciso segui-lo. Se eu pegar na minha cruz, fizer um caminho aí escolhido, sei lá de que jeito, eu sei onde vai dar. Mas se eu pegar a minha cruz e seguir Jesus, eu sei também onde vai dar. Esse é o caminho que eu quero traçar com você. Caminho da salvação, caminho da vitória. Eu queria dizer um pouco para vocês que eu tenho uma intimidade muito grande com o Cristo e com a Eucaristia, de comunhões diárias desde pequeno, né? Depois, enquanto havia missas todos os dias, ou então era possível. Mas eu recebi Jesus Cristo, conheci Jesus, e minha catequese infantil com 6 anos, eu tinha o que estava na minha frente, pela primeira vez, entrando no ambiente da igreja, começando a catequese, pequeno, sentava nos bancos pequenos, baixinhos, onde ficavam as crianças pequenas, né? E atrás dos bancos para os adultos. Mas de frente, muito próximo assim do presbitério, eu tinha na minha frente um grande crucifixo, enorme, né? E logo embaixo o altar, onde ali naquela ocasião o padre presidia de costas para o povo. E então estava ali o sacrário, Jesus presente eucarístico. Então era essa minha visão que eu entrei. Mas eu tive, por graça de Deus, excelentes catequistas, leigos e leigas, e que passaram para mim a figura desse Jesus de uma forma tão pedagógica, tão bonita, que eu admirava a cruz, a presença de Jesus na Eucaristia, tinha vontade de participar do banquete, porque eu tinha amiguinhos que já tinham feito a primeira comunhão. Mas para resumir um pouco essa história, essa intimidade com a cruz, de carregá-la e abraçá-la e exaltá-la. Caminho de Jesus, o caminho que nós até celebramos aí, caminhamos na estrada de Jesus, na liturgia. Pois bem, este é o caminho que quero convidá-lo para fazer e partilhar então este tema, refletindo os símbolos. Vou trabalhar mais a questão dos símbolos, né? O que significa para nós cristãos a cruz. Veja que a minha catequese, então, essas leigas e leigos, a paróquia Santa Cruz, então tive catequese com padres estigmatinos, então as estigmas do Cristo já estavam na minha frente desde pequeno, mas muito bem passado, esse é o problema, né? Acertar aí, como educar, como ensinar. E a Eucaristia, nunca tive esse problema com isso. Eu vejo a criança entrando na igreja, o papai, a vovó, a mamãe, alguém correndo, passa diante do Cristo, a criança se afasta, adulto se revolta, como crer numa imagem dessa tão horrível? Então essa repulsa contra a cruz
que o cristão não deve ter, porque é o convite de Jesus, né? Não é para pegar o iate para as praias, mas é pegar a cruz e caminhar atrás dele. Pois bem, então eu tive essa formação. Padres estigmatinos, Nossa Senhora Menina na paróquia de Santa Cruz, e, vamos dizer assim, a minha formação intelectual indo na escolinha, né, para os pequenos, que naquela época chamava-se de Jardim da Infância, na capela de Nossa Senhora, que estava lá, as irmãs que davam aula para a gente, que eu aprendi a me escrever meu nome ali com elas, né, começo da minha intelectualidade ali, e de religiosa, espiritual. Então, porque as professoras eram irmãs, e essa congregação que tomava conta dessa capela e da escolinha, Capela de Nossa Senhora e irmãs missionárias do Cristo crucificado. Olha como é que eu comecei a minha caminhada, numa direção muito certa, desviei muitas vezes, voltei, pequei, confessei, mas buscar sempre, porque o caminho não tem bifurcação. O caminho de Jesus é reto e plano. Batista preparou para que ele pudesse caminhar. Nós devemos preparar nosso coração, a estrada para Jesus, justo e santo, como ele pede para nós sermos. Mas eu queria então trabalhar essa questão da exaltação da Santa Cruz. Antes disso, eu queria definir a palavra para podermos caminhar corretamente sobre esse tema, dizendo o seguinte, que temos que conhecer o que significa a palavra exaltação. Eu quero aqui, encontrei no vernáculo nosso, no dicionário, esta definição. Exaltação é um substantivo feminino, ato ou efeito de exaltar-se. Exaltamento. E tem como exemplo a exaltação dos méritos. E aqui elenco o dicionário 4 méritos. O primeiro, estado de sobreexcitação, de arrebatamento. Exemplos: exaltação amorosa, exaltação intelectual. O segundo, ato de glorificar, de exaltar. Terceiro mérito, estado de pessoa irritada, irada, encolerizada. Exemplo, dominado por intensa exaltação, agrediu os provocadores. E quarto, que nos interessa também, e mais, é uma rubrica da religião. Festa da Igreja Católica, comemorando a exaltação, a elevação da Santa Cruz em Jerusalém. Agora eu pergunto, como é que podemos, diante de uma perversidade, de uma pena de morte, de um crucificado, naquele martírio, exaltar, elogiar? Jesus é manso, humilde de coração. Mas lembramos no templo, quando ele chegou lá e o templo estava sendo mal usado. O templo é casa de oração, é casa de meu pai. Aí ele ficou sim, irritado, triste. Se perdeu a paciência, ele é humano plenamente, exceto o pecado, fez um chicote lá, expulsou os vendilhões, expulsa o mal, agrada o bem. Portanto, se ele tem essa reação diante daquilo que não agrada a Deus, devemos ter a mesma, não agredir, mas corrigir, ajudar o irmão a voltar e apresentar o Cristo para as pessoas. Quem é esse novo mestre? É Deus que visitou a terra, Deus conosco. Era um pouco disso, mas quero então trabalhar a questão das imagens, né? Então nós estamos diante de um crucifixo que é o amor maior. Não há maior amor do que entregar a vida pelo irmão. Assim fez o carpinteiro. Assim fez Jesus, plenamente humano, não esqueçamos. Plenamente divino, é claro. Então, e não é usar as imagens. Vejam, entram, como estava dizendo, eu disse, as crianças entram lá, se assustam, se afastam da igreja. Eu me aproximo da cruz, eu me aproximo, não é? Eu tenho que abraçar e carregar, assim fez Jesus, assim pede, não é? E olha, Brasil, terra de Santa Cruz, eu vou começar com essa simbologia das imagens, né? Então, crucifixo amor, né? Crucifixo de perverso para Jesus. Foi sim perverso, né? Sofreu, morreu e ressuscitou. Mas essa nossa entrega, o nosso amor também, ir até, se for preciso, morrer na cruz. E, aliás, vamos morrer na cruz um dia. Aliás, a cruz é a porta de entrada para o céu. Não se vai para o banquete, para a ressurreição, a festa na casa do Pai,
só esbarrando na cruz. Não, primeiro tem que parar na cruz, tem que ficar ali preso, pregado. Nós seremos pregados na cruz, é claro que isso espiritualmente, é claro. Então, eu queria trabalhar com essa questão dos símbolos, né? As imagens não devem ser profanadas, não devem ser colocadas em outros ambientes que não convém. O crucifixo mesmo, né? Quem carrega esse crucifixo carregado em tantos peitos? No nosso peito, mas no peito de tanta gente que não vamos julgar, mas usa o símbolo de forma errada. Não torna os símbolos da nossa igreja que ela faz permanecer a história. Se nós tirarmos todos os bustos da igreja, os heróis da pátria que salvaram a sua pátria, seu país, perde a história, a gente tem que ver. Então, quando entra uma criança lá, pede lá, quem sabe, quem é esse aqui? Esse aqui é a imagem de Francisco, e diga a sua história. Então, se é para tirar as imagens, acaba a história. Ela fica meio complicado de ser transmitida, de ser permanente. Então, não tornemos as imagens de nossos santos, tudo que é sagrado, como amuletos. Então, essa definição que passei um pouco da exaltação, por conta dessa definição, nós temos esse duplo pensamento. Ou descarto, distancio ou me aproximo do Cristo. Não é assim quando pede uma graça para a gente, adianta do Cristo crucificado, faça-lhe sua oração, pede para ele o seu amor, ele vai acolher no seu tempo e medida. Então, o caminho, agora que eu queria falar, é a questão de abraçar a cruz. Aliás, tudo tem um começo, um caminho, enfim. Olha esta cena. Abraão é cobrado de Deus, ou pede de Deus para ele uma prova de amor, que sacrifique seu único filho Isaque. Prepara o altar, prepara a pedra, unge, afia a faca, e agora falta o galho, o ramo seco, o madeiro seco para queimar. E aí então vai buscar um pouco de lenho, ali bem sequinho, né? Isaque vai lá colher os lenhos, coloca esse feixe de lenho nas costas e vai até o altar. Aí então sabemos da história, é trocado pelo carneiro. Mas é o Jesus, o Filho único de Deus, que carrega a madeira nas costas e vai para o altar e morre. Deus não poupou, sabemos da história. Mas o importante é esta: árvore frondosa, árvore da vida, ramo seco que brotou, do ramo brota a vida. Ora, árvore maravilhosa, tronco, cruz, uma parte vertical para o céu, outra horizontal para viver aqui a nossa vida temporal como a de Jesus. Árvore bonita, árvore maravilhosa. Glória à cruz, porque é lá que foi glorificado plenamente e seremos um dia plenamente glorificados como Cristo. Ora, que árvore maravilhosa, exaltada, digna. É isto a cruz do Cristo. Olhar para ela com amor, com certeza absoluta do que ela representa e do que ela é. E esta é a cruz. Por isso exaltamos na liturgia até a data de 14 de setembro para ter um dia próprio. E na missa ela ser exaltada. Mas ela não é só aí, deve ser sempre exaltada. Eu quero lembrar aqui um santo que admiro muito, Santo Isidoro, que trabalha a questão da Bíblia, o estudo e a fé, né, devem caminhar juntas. Ele tem numa das suas sentença é uma página, e ali dentro desta sentença tem uma frase ou duas que quero refletir com vocês. Diz Isidoro, santo bispo santo da igreja, trabalhou e colaborou em muitos concílios da igreja no começo. Ele nasceu em 560 a.C. e faleceu em 636, lá no começo. Ele tem uma frase assim: quem está próximo do altar é puro, quem está distante já não é puro. É próximo da fonte, não vai distanciando, perde a fonte.
E ele diz assim também: aquele que menospreza a inteligência que Deus lhe deu é réu de condenação, pois nascemos com inteligência, com sabedoria, e que a nossa ciência seja a ciência de Deus também, onisciente. E mais uma aqui que ele trabalha a questão da presença da cruz, né? Ela aparece 27 vezes, mais ou menos, no Novo Testamento, visivelmente, porque temos a história. Mas, no Antigo Testamento, ela não aparece assim tão definida. Ela está meio embaçada, mas percorre desde o Gênesis do Apocalipse essa cruz. É o sofrimento, é a dor, é o insucesso, é a enfermidade, é aquela fragilidade. Carregar é pesado. Mas olha o que está esse Santo Isidoro coloca aqui, com um embasamento muito bom bíblico. Em Provérbio 4:8, diz assim, diz o profeta, o provérbio, estima-a, ela te honrará. Se abraçares, ela será a tua glória. Ele fala aqui da escritura, da palavra de Deus. Se é você abraçar a Bíblia, abraçar a palavra de Deus. Cruz é uma palavra, abraça. Então, isso Isidoro coloca para nós. E está no Antigo Testamento, em Jeremias 20, capítulo 20, versículo de 7 a 9. E lá a cruz aparece embraçada, é o sofrimento. Ele é o profeta, aceita a missão de Deus, quer ser e é o oráculo do Senhor, mas se cansa. Fica triste, bravo, briga com Deus. Eu não aguento mais, eu nem posso falar do seu nome. Eu só falo de opressão, de desgraça, de desafios e provocações, de enfrentar os poderes. Eu não aguento mais de anunciar e denunciar. Estou cansado, reclama. Esse no capítulo 27, 9, quer dizer, ele está rejeitando aquilo, mas na hora que ele decide mesmo é fazer tudo o que Deus pediu. Seja feita a tua vontade. Abraçar a cruz. E no total desse amor pleno nosso, como foi o de Jesus, até esse martírio, ele não se revolta e diz para o Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É essa cruz que temos que exaltar. É aí que estamos passando desta vida e voltando para a casa do Pai. Caminho, verdade e vida é Jesus. Nós não temos nem caminho, nem verdade, nem a vida. Nós queremos conseguir isto. Não gostamos de ser enganados, verdade. Queremos vida eterna, não queremos morrer nem Jesus. Afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a vossa vontade. Não é? Então, caminho é Jesus. Então, se queremos esse caminho, é atrás dele. Se queremos a verdade, é atrás dele. Se queremos a vida eterna, é atrás dele e chegar do começo até o fim. Né? Ó cruz maravilhosa, exaltada, celebrada. E queria lembrar em alguns momentos esses sinais da cruz. Vejam bem, no batismo, até a unção dos enfermos, santifica, é carregar a cruz, é resignar-se, né? E se for pesado, Jesus pede para você: olha, não se preocupe, eu estou com vocês, não desanimem. Se a cruz está pesada, traga para mim, o seu fardo é leve para mim. Caminho da salvação. Nesses sacramentos, que são caminhos da salvação, caminhos da salvação, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o do batismo então, como é o diácono? Você traça no batismo quando vai exercer seu ministério? Quantas cruzes você traz? Você traz? A criança, o batizando, não é cristão, não faz parte do povo de Deus. Primeiro sinal que você faz, pede para os padrinhos e os pais, um sinal da cruz na testa. Depois, continua o ritmo, o rito, você, é o ritmo mesmo, né? Continua, você traça e unge a testa, o peito da criança. Depois do batismo, aí você faz a outra ungindo para a crisma, na testa. Ora, 3 cruzes. Quando você, diácono, vai e depois outra, quando você vai batizar, como não é bênção, você joga por 3 vezes, né? O batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, ponto final, não tem amém, não é? Porque é sacramento, não bênção. Então, no batismo. Indo para a confissão, o que o sacerdote faz quando ele, em nome da igreja, em nome do Cristo, que veio para perdoar, não condenar, o que você ouve e diante de uma cruz que ele traça na sua frente? Eu te absolvo de todos os seus pecados do Pai, é uma cruz na sua frente. Na Eucaristia,
a Eucaristia. A começar do Papa para ele, e o que é a missa, é subir ao Calvário com o Cristo. Isso diz o Papa. Você vai à missa, então você vai caminhar com o Cristo para o Calvário. E a missa significa subir o Calvário com o Cristo, diz o Papa. Nessa Eucaristia, também quantas vezes você, diácono, que vai procurar, só para dar uns sinais da cruz visíveis para ver o símbolo que comunica tudo o que a cruz é. Vejam, você, para proclamar a palavra de Jesus, você traz uma cruz na testa, uma na boca. Onde está o cérebro, não? Você está a boca para purificar essa palavra. E você traça no peito, onde é o lugar onde mora Jesus, no coração. 3 cruzes para começar a falar de Jesus. Ora, essa cruz é um símbolo perfeito, não há outro símbolo maior. Símbolo que significa sim, em grego, significa agrupar, atrair. Atrairei todos a mim, disse Jesus na cruz. Na serpente lá no deserto também, na haste. Portanto, na missa há tantos momentos, né, até a bênção final. Cruz, cruz e cruz. No matrimônio, não tem cruz? Tem sim. Tem a cruz na igreja. Tem sim. Tem hora que você traça a cruz para abençoar as alianças. Na bênção, aliás, por falar em sacramento, o único que nós temos é o batismo. Os outros são os sacramentos. Por favor, não vamos brincar com os sacramentos. A asperja, a água pura, Jesus é água viva. E a bênção com a cruz que você traça, a sua pregação, uma breve pregação numa bênção, não vamos brincar com os asperges, brincar com esses símbolos, brincar com os sacramentais. Isso não podemos fazer, isto. Com fé, com dignidade, com retransmitir, com o procedimento, na imagem que você também representa como semelhança de Jesus que devemos ser, façamos com fé, não brinquemos com os sacramentais. Eu digo para vocês, quando eu fazia preparação para o diaconato, um padre que dava aula sobre formação da gente ali para diácono também, ele dizia o seguinte: olha, diácono, o único sacramento que você tem é o batismo, mas você tem muitos sacramentais. Nunca seja miseráveis nas bênçãos e nos sacramentais. Nunca me esqueci. Na crisma também tem o traço na testa da cruz, e assim por diante. No matrimônio, falei, na ordem também, e na unção, a unção também, que se trata cruz na mão, cruz no peito, cruz. Olha, é cruz, cruz e cruz. Que maravilha! Como temos a graça, a presença e unção do Santo Espírito, para dizer, árvore maravilhosa, daí brota a flor do Líbano, tronco seco, então tem vida. Ele é o lugar de brotar a vida. Aquele que se escandalizar de mim, né? Nós já sabemos o que vai dizer. Aí eu perguntaria dentro desses símbolos, que vai do batismo, que até, porque santifica de nenê até a fase idosa, né? Até a morte. Mas então eu pergunto assim, algumas coisas para este ensinamento, que prometem, aliás, promessa, se não há promessa, não há amor. Quem promete ama. Quem não promete não ama. Quem perdoa ama. Quem não perdoa não ama. Portanto, perdão e promessa, Jesus prometeu, cumpriu. Nós somos falhos, nós temos que fazer. Aonde mais temos a questão dos pais, dos padrinhos? Como é que estão mostrando a questão da cruz? Vamos rezar para o Papai do Céu? Vamos fazer uma cruz na testa, no meio do Pai, do Filho. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Santo Anjo da Guarda. Isso tem que vir de casa, mas isso é sério, não é só para constar. É nisso que eu creio, depois que eu tenho essa intimidade com a cruz, né? O Santo Isidoro falava, tenho uma intimidade com a cruz, com a Sagrada Escritura, com a palavra, né? Educação dos pais. Na Via Sacra, não é exaltada? Não é o caminho? Sexta-feira Santa. Ora, diácono, você entra se estiver na Sexta-feira Santa, você entra por 3 vezes, aí é o 3 número perfeito, né? Por 3 vezes você entra e diz: eis o lenho da cruz, da qual pensei a salvação, pendeu a salvação do mundo. E a cruz é dourada. E não tem missa.
A exaltação da Santa Cruz. Maravilha! Esta maravilha para nós, gente. Tenho receio de dizer assim, não. Aliás, é uma palavra que a gente não ouve mais hoje quase. Olha que maravilhoso, que maravilha. Quando eu vou assistir um casamento, eu falo, que maravilha, mas dá para ver o amor, né? Que maravilha, que belo a atitude desses dois, assim por diante. Misturando um pouco as coisas, mas não sai da mesma. Sexta-feira Santa, na Vigília Pascal. Ah, não é a cruz, é o círio, diabo. Ah, é o círio, é a luz, sim. É a luz de Cristo, é ele. Ah, mas tem lá traçado uma cruz com os cravos, com a coroa de espinhos, com os pregos, com os cravos e a lança. É a cruz, Senhor do tempo, alfa e ômega. Portanto, viver tudo isto, celebrar, recordar, através dos símbolos que comunica. E lá na vigília, por 3 vezes também, você vai cantar: eis a luz de Cristo, ele demos... Então, gente, no terço, tem cruz no terço? Tem sim, na pontinha da cruz tem lá, tem Nossa Senhora, tem a cruz, não é? E olha os mistérios dolorosos. Tome sua cruz e vem atrás de mim. Quero terminar essa reflexão de tanta coisa para falar sobre ela, da qual admiro. Quero cada vez mais ficar abraçado à cruz. Abrace a cruz. Homenageie, exalta a Santa Cruz. Por que a Santa? Porque o Cristo foi lá. Onde ele chega, ele santifica. Não é? Onde ele chega, ele santifica. Chegou na cruz, era de terror, de escândalo, de morte, passou a ser de vida, e de salvação e de glória. Não me resta agora, para terminar, o tempo está urgindo, dizendo para vocês de que quero dar para vocês, como vocês também, diáconos, irmãos, com a cruz da bênção, né? Proteção de Deus, presença de Deus. É assim que queremos caminhar. O Senhor esteja com você, com seus familiares e com muita humildade, mas com o poder da bênção que Ele pede para dar. Sejamos generosos com as bênçãos, e para isso aqui estou. Com essa generosidade e a alegria de estar com você, meu irmão, nesta caminhada da salvação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.